Fala aí, pessoal, Márcio Mota com vocês mais uma vez e hoje eu vou explicar aqui para vocês, né, o que são as matrizes de combinações, tá bom? Eu já tenho um videozinho aqui antigo no canal, mas eu resolvi quebrar esse vídeo em em três vídeos menores para poder tratar cada assunto separado no seu próprio vídeo, tá bom? Então vamos lá. O que são matrizes de combinações, tá? Bom, tá aqui uma colinha, né? A matriz, ela é um modelo a seguir, tá bom? Uma receita, tá bom? De combinação. Ela vai te dar uma determinada garantia se você colocar as dezenas naquelas posições que a matriz recomenda, beleza? Então, matriz nada mais é do que um mapeamento de posições aonde as suas n dezenas precisam estar dispostas para formar as apostas e aí poder garantir, né, uma condição que a matriz se propõe, beleza? Então, matriz é isso, né? O próprio nome, quando a gente fala assim, uma matriz, né? Uma matriz vem na nossa cabeça aqui um monte de quadradinho, colunas, e é exatamente aquilo dali, tá? Que é um modelo ou uma receita, ok? Então, por isso que o termo matriz de combinação também é largamente utilizado, ok? Por que eu estou falando também? Porque nós temos outros termos e estão eles aqui, eu estou trazendo, né, para a gente entender o que significa cada termozinho desse, que muitas vezes são utilizados para se referir ao mesmo material, né? Depende do ponto de vista que você está tendo na hora que você faz aquela abordagem ali. Então vamos lá. Uma matriz eu acho que você já entendeu, né? E olha, as matrizes aqui no sistema, elas são assim, ó, tá bom? São dispostas assim. Aqui parece ser a dezena 01, 02, 03, 04, mas não são dezenas. Aqui são números, né, com duas casinhas que estão representando aqui na matriz a posição. Então, se você marcar ali 8 dezenas, escolher 8 dezenas, a dezena na primeira posição vai ocupar os lugares aonde estão aqui a posição mapeada 01, tá? E por que tem que estar com dois algarismos? Porque tem matrizes que combinam acima de 10. Então, como é que você representaria a posição 10 ou a posição 11? Com dois algarismos, certo? Então, para manter o padrão, certo, de tamanho, se manteve aqui também o posicionamento de 1 a 9 com dois algarismos, tá? Então, aqui é a posição 1. Então, a primeira dezena escolhida da sua aposta, não precisa ser de ordem crescente ou não, aquela que você marca primeiro, ela vai ocupar aonde está a posição 01. A dezena 02 vai ocupar a posição 02. Aonde tiver 2, você coloca lá a sua dezeninha, né? O software 10 na sorte faz isso automaticamente, tá? Aonde tiver a posição 3, 4, 5 e 8, assim sucessivamente, ok? Então isso aqui é um mapeamento das 8 dezenas que devem estar dispostas nestas posições para poder dar a garantia que a matriz se propõe. Nesse nosso caso aqui, eu estou fazendo um exemplo com a matriz 8 dezenas, que combina em apostas com 6, te garante no mínimo uma quina se você acertar as 6 dezenas dentre as 8 que você escolheu, ok? Entre parênteses aqui a gente coloca a quantidade de combinações da matriz, que é para facilitar na hora que você ler o nome de uma matriz, você saber exatamente quantas dezenas ela combina, em apostas com quantas dezenas, o que ela garante, se acertar o que e qual é a quantidade de combinações. Então, ao aprender a ler a nossa nomenclatura de matrizes, você bateu o olho, você sabe o que aquela matriz ali vai te oferecer, beleza? Então, esse aqui é um modelinho, tá bom, de matrizes que a gente usa aqui no nosso sistema. E fechamento, Márcio? O que é um fechamento? Bom, fechamento está ligado a fechar matematicamente, né, uma determinada condição. Então, aqui olha, o que é um fechamento propriamente dito? Ele fecha matematicamente todas as possibilidades, tendo como premissas 4 variáveis, tá? Não tem como ter menos aqui. Nós sempre precisaremos de 4 variáveis para poder montar um fechamento, né? A primeira delas é a quantidade de dezenas que vamos combinar, tá bom? No nosso exemplo aqui são 8. A segunda variável aqui, a segunda premissa, né, ou variável, é a quantidade de dezenas das combinações que serão geradas, tá? A partir desse total de dezenas. A terceira é a quantidade de acertos que se deseja, ok? E a quarta é a condição. Então é uma ordem
certo? De leitura. Olha, eu quero combinar 8 dezenas em apostas com 6. Eu quero ter no mínimo uma quina se eu acertar 6 dezenas. Óbvio, você vai acertar 6 dezenas aonde? Nas 8 que você escolheu, certo? Você tem que acertar no que você escolheu e não no que você não escolheu, ok? E o que são combinações? O pessoal fala matriz, fechamento. Eu já entendi o que é o fechamento, que a matriz é um modelo de fechamento. Ó, matriz é um modelo de fechamento, ok? Beleza. E o que são as combinações? As combinações é o conteúdo, né, da matriz. Então, aqui dentro estão as combinações. Só que dessa forma crua estão as combinações por posições. Se eu transformar se eu escolher aqui 8 dezenas, sendo a primeira dezena 10, aqui vai virar 10, 10, 10, 10. Então vai começar com 10 aqui, tá bom? Então as combinações, né, elas são as linhas das matrizes, da matriz de combinação, ok? Beleza. E desdobramento? Eu confesso que há muitos anos atrás, quando eu escutei esse termo, eu achei estranho, pô, desdobrar. Eu sempre ouvi dobrar. E desdobrar. Bom, tem lógica. Se eu dobro, eu desdobro, né? E por que o pessoal chama desdobramento, né? Um fechamento. Desdobramento é um fechamento, tá? Aqui, ó. Mas por que o pessoal chama de desdobramento? Então eu escrevi aqui, ó. Desdobre de um conjunto de dezenas em subconjuntos menores, utilizando as mesmas dezenas para chegar no mesmo lugar, ok? Então, se você apostar 8 dezenas na Mega Sena, você vai ter a sua probabilidade de acertar 6 ali. Se você pegar essas 8 dezenas e desdobrar, buscando também os 6 acertos, você vai ter o mesmo resultado, só que um você vai jogar só 8, o outro você vai jogar várias combinações de 6 que vão dar o mesmo efeito de se jogar apenas uma com 8, né? Vamos ver aqui, ó. Um desdobramento, né? Aqui, olha aqui, ó. Exatamente isso daqui, tá? Que nós estamos vendo aqui, ó. A origem do termo desdobramento, ó. Isso aqui seria uma aposta dobrada. Ela tá dobradinha ali, você só vê uma linha. Mas, se você quebrar, essa aposta tem 8 dezenas. Se você for quebrar ela, né, em apostazinhas com 6, estão todas elas aqui, ó, dá 28 apostas, tá bom? Só que aí elas estão desdobradas aqui, ó, tá? Eu tenho todas as linhas aqui. E isso aqui é um fechamento total, que também pode ser entendido como uma matriz também. Olha, 8, 6, 8 dezenas combina em 6, garante 6. Se acertar 6, igual a 28 apostas, ok? Então aí, apostas desdobradas e aposta dobrada, tá bom? E aqui, essa setinha mostrando que ocorre um desdobramento, tá bom? Mesmo custo, porém, mais trabalho para fazer, certo? Essa semana, por exemplo, eu recebi de um cliente um feedback onde ele demonstrou, por exemplo, como ele tirou proveito dessa forma aqui, tá? Ele tem um amigo lotérico, a lotérica parece que ela é classificada lá pelo número de apostas feitas e não pelo valor da aposta. Então, fazer 28 apostas de 6 para a lotérica é melhor do que uma aposta com 8, tá bom? Isso passa a informação para a Caixa de ter mais volume de aposta. Então, ele tendo mais volume de aposta, ele passaria a ter direito a ter mais um terminal lá para poder marcar, fazer as apostas na lotérica dele, tá? Então a lógica era exatamente essa. Ao invés de o cara ia fazer várias apostas de 10, ao invés de ele marcar várias apostinhas de 10 que tem o mesmo efeito, ele preferiu desdobrar em apostas 10, né? 10 dezenas em apostas de 6 para poder efetivar essas apostas e assim ajudar o amigo lotérico lá, né, com que ele ganhe mais rapidamente aí mais um terminal, tá bom? É só isso que eu vejo, porque do efeito prático de acerto, essa forma aqui desdobrada, ela só vai te dar mais trabalho para imprimir, para passar, para conferir, para buscar aquela aposta premiada, né? Já com uma aposta só, com 8, se você estiver fazendo, né, o objetivo de fazer o fechamento total, ou seja, pega 8 e quer garantir 6, é o mesmo efeito aqui, tá? Só não vai ser o mesmo efeito quando você começa a trabalhar com os fechamentos reduzidos, tá bom? E a gente vai mostrar aqui o que é um fechamento reduzido. Aqui é um fechamento total, certo? Ou seja, fecha todas as possibilidades para garantir a maior premiação, ok? E só continuando aqui, olha, imagina, vamos para o modo prático. Isso aqui é um papel A4 dobrado,
né? Mas não parece. Mas é um papel A4 que está dobrado, beleza? Agora, se eu começar a desdobrar ele, você vai ver que eu tenho as apostas, né? Aqui é um desdobramento que garante no mínimo uma quina, tá bom? E aqui eu já estou começando a reduzir ele. Por isso que não tem 28 linhas aqui como fechamento total, tem apenas 4, tá? E continuando, se eu quisesse continuar a desdobrar, ó, tá? Aqui é o efeito do papel. É um papel A4 desdobrado, certo? Aqui é um papel A4 dobrado. Então, por isso o termo desdobramento seria você pegar as 8 dezenas e desdobrar elas em 28, se aqui tivesse as 28 linhas, ok, pessoal? Então, eu acho que eu esclareci aí para vocês, né, várias terminologias utilizadas aí com matrizes, combinações, fechamentos, certo? Então, agora, vamos entender um pouquinho da nomenclatura que eu acabei de falar para vocês quando a gente estava falando aqui, né? Eu tenho aqui essa matrizinha aqui e eu tenho aqui a nomenclatura dela, certo? Então, os nomes das nossas matrizes são compostos da seguinte maneira, tá? Aqui eu coloquei em variáveis, olha, AA, BB, CC, DD e EE, aqui entre parênteses, da .txt, porque é um arquivo de texto, ok? Eu vou até deixar ela aberta aqui, enquanto a gente vai lendo aqui. Então, olha só, AA, aqui seria o 8. Beleza? BB, segundo, ó, AA é o primeiro número da esquerda para a direita, que significa a quantidade total de dezenas do fechamento. BB é o segundo número da esquerda para a direita, tá? Que significa a quantidade de dezenas por combinação, ou seja, da aposta propriamente dita. Tá? CC é o terceiro número da esquerda para a direita e significa a garantia de acertos do fechamento desejado, ok? DD é o quarto número da esquerda para a direita e significa a condição que precisa ocorrer para garantir os acertos, né, do fechamento, ok? EE é o número que está entre parênteses, que representa a quantidade de apostas geradas pelo fechamento que está na matriz, tá vendo? Olha, começando a usar os termos em conjunto já. Beleza, pessoal? Então, tá aqui, né? Vamos continuar lendo aqui. Logo, uma matriz cujo nome do arquivo seja 10, 6, 5, 6, 14 entre parênteses, significa que trata de um fechamento com 10 dezenas combinadas em apostas com 6, garantindo 5 acertos se acertar 6 dezenas nas 10 escolhidas, gerando 14 combinações, tá? Ou apostas, certo? E abaixo aqui a gente descreve a nomenclatura para os fechamentos, tá? Então, considerações importantes. Olha, o dado EE, que é o que está entre parênteses, que significa a quantidade de combinações, né? Ele é um resultado da operação, gente. E por que isso está aqui? Porque tem gente que me pede orçamento de matrizes assim. Eu queria uma matriz com 10 dezenas que me garantisse uma quina e que me desse 2 apostas. Não tem, não tem. A gente não determina a quantidade de apostas. Ela é o resultado da equação. Não é à toa que ela está depois do sinal de igual de tudo aquilo que você está colocando como condição para formar a sua matriz, certo? Eu não tenho como dizer assim, eu quero uma soma que 2 mais 2 dê 3. Não tá, entendeu? Então assim não dá. Tem muita gente que chega aqui e quer isso. Ah, eu queria combinar 30 dezenas da Mega Sena, garantir uma quina com até 120 apostas. Não dá. Vai gerar muito mais que isso, tá bom? E como é o resultado da equação, a gente tem que fazer o cálculo, correto? Ou seja, colocar a mão na massa, desenvolver a matriz. E aí o trabalho já foi feito. Né? Aí o que acontece nas matrizes? Às vezes as pessoas pedem um orçamento. Eu não tenho como enviar a quantidade pronta. Ela quer saber o orçamento e a quantidade que vai dar. Porque se der uma quantidade maior do que ela quer, né, ou ela deseja, ela não compra. Mas aí eu já executei o trabalho, né? Porque eu não tenho como saber antes, a não ser o fechamento total lá, que na formulazinha da probabilidade, ele já vai te dar lá a quantidade de combinações que uma matriz tem que ter, beleza. Mas nos fechamentos reduzidos, se você jogar ali na equação, né, inclusive aquele númerozinho que está lá de probabilidade atrás do volantinho da caixa, aquilo ali é o número do mínimo teórico. Tá? Mínimo teórico é que na teoria, ou seja, ali na fórmula, o mínimo para ter aquela garantia daria aquela quantidade de combinações. Só que chegar de fato no mínimo teórico é demasiadamente complicado, tá? Porque vai cair num problema do caixeiro viajante,
certo? Já expliquei aqui em outros vídeos, em outros momentos, que é você ter várias opções, várias cidades para visitar, por exemplo, e qual é o menor trajeto para você visitar todas elas. De qual você deve partir primeiro, visitar segundo, terceiro, quarto. Então você não tem como saber qual é o menor caminho se você de fato não fizer todos eles, né, ou calcular todos eles, para aí você pegar. Esse aqui é o menor caminho. Então, a matriz de fechamento reduzido ela cai exatamente nesse problema do caixeiro viajante. Quando você está com 10 dezeninhas, é um probleminha fácil de resolver. Né? 10, 6 a 6 não é nada tão absurdo assim, tá? Agora, quando você chega com 70 dezenas para combinar em 50, você chega a um número magnânimo de possibilidades, perto, beira o infinito, então você não tem como executar tudo aquilo para saber qual é o menor caminho. Então, por isso, os softwares que trabalham com gerações de matrizes, eles trabalham por estresse, certo? Gera uma matriz, é a menor quantidade que eu tenho? Grava. Se não é, gera outra matriz. Essa aqui tem menos quantidade que a outra? Tem. Então guarda. Gera outra matriz. Essa aqui está menor? Não. Então descarta, gera outra matriz. Essa aqui tem uma quantidade menor? Tem. Então guarda. Então ele vai gerando por estresse, certo? E até você encontrar a menor matriz. É por estresse, paciência. Às vezes você tem que deixar o software trabalhando 20 dias, tá? 30 dias para você poder chegar numa matriz com a menor quantidade do que as outras que existem aí no mercado, tá bom? Então, serviço de gerar matriz é um serviço aqui pago, né? E tem que se pagar antes. Aí pagou, eu executo, entrego a matriz, tá? Eu espero que esteja satisfeito com a quantidade, beleza? Matrizes grandes, né, com garantias também. Quanto maior a garantia desejada, quanto maior a quantidade de dezenas apostada, maior será a matriz. Beleza, pessoal? Bom, explicado aqui, né, já essa consideração importante aqui, né, que o EE é o resultado da equação e não se começa por ele, beleza? A A deve sempre ser o maior número da equação, que é o total de dezenas do fechamento, certo? Isso aí não se discute. BB, que é o segundo, né? E aqui o A, B, C eu coloquei na ordem, né? Então, ó, BB, eu estou usando 2 porque pra, tem hora que a A vai, de fato, no nome da matriz vai ter 2 dígitos, ok? Então, olha, BB deve ser o segundo maior número, obrigatoriamente, que é o que? Você vai pegar o total de dezenas e combinar num total menor de dezenas, certo? Então, por isso que ele é o segundo menor, tá? Os outros, se forem iguais a BB, é porque é um fechamento total. Se CC e DD for igual a BB, é um fechamento total, tá? CC, este será sempre o menor número se o fechamento for do tipo reduzido, tá? É um fechamento reduzido? É, então CC sempre será o menor número, tá? Ou igual a DD, porque DD é a condição. Então você tem que ter uma condição maior ou igual àquela que você deseja acertar, né? Então, é isso aqui, tá, pessoal? Na nomenclatura das matrizes, a gente precisa entender essas regrinhas para aprender a ler o nome de uma matriz e saber o que ela nos entrega só no fato da leitura, ok? Bom, um desdobramento, já expliquei aqui para vocês, né? Então, vou passar ele para cá. E vamos aqui garantir, olha, o que é um fechamento reduzido. Agora vamos entender o que é um fechamento reduzido, né? Já entendemos o que é uma matriz, o que é um fechamento reduzido, beleza? Fechamento total, tá aqui, ó, em cima do mesmo exemplo, 8, 6, 6, 6, 8 dezenas combina em 6, garante 6 e acertar 6, é um total de 28 dezenas, e isso aqui, apostar tudo isso aqui, né, em apostinhas de 6, é a mesma coisa que fazer uma aposta com as dezenas de 1 a 8, tá? 8 dezenas aqui em sequência, beleza? E aqui é um fechamento reduzido. Qual é a diferença desse aqui para esse aqui? Esse aqui garante a cena, o prêmio máximo. Tá? Por isso que ele é um fechamento total. Você não está abrindo mão de nada. Esse aqui é um fechamento reduzido. Por que um fechamento reduzido? Porque você está reduzindo, tá? Reduzindo, você está abrindo mão da premiação principal, sabendo que ela é muito, né, difícil de conseguir, é muito mais fácil, né? São 99%, vírgula, muitos por cento, tá? De chance da banca ganhar o dinheiro que você vai apostar. Essa é a realidade, ok? Então, você prefere perder 28 apostas vezes R$ 4,50 ou você prefere perder 4 apostas vezes R$ 4,50? Quando a gente faz esse tipo de opção, a gente está analisando a dificuldade do acerto, de fato, quero jogar com mais dezenas e quero, já que é difícil, eu vou abrir mão
Eu vou ficar muito feliz se eu acertar uma quina, caso as 6 dezenas, né, sorteadas estejam dentre as 8 que eu escolhi, e isso vai me gerar apenas 4 apostas. Então, de 28, cai para 4, desde que eu aceite ter a garantia matemática de que, se acertar 6 nas 8, eu vou ter garantido, no mínimo, uma quina. Aí muitos me perguntam, mas eu tenho chance de cena? É óbvio que você tem chance de cena. Você faz 4 apostas de 6 do total de 28. Então elas aqui, ó, coloridinha. É a primeira, aqui, né? Seria essa daqui, essa aqui, essa aqui. É o correspondente. Essas 4 estão aqui. Então, se por um acaso as 6 dezenas sorteadas forem uma dessas 4 aqui, combinações, bingo, você pegou a cena também, entendeu? Só que a sua chance, ao invés de você jogar com 28 de 6, você jogando com 4 de 6. A sua chance de cena é 4 dividido por 28, certo? Vamos pegar aqui a calculadora, vamos fazer isso. Se eu pegar 4 apostas, que é o que eu estou fazendo do bolo de 28, e dividir pelo total de 28, que seria o que me daria garantia de cena, né? Eu tenho aqui 14% de chance de cena num fechamento reduzido de quina, né? Para você saber esse percentual, só fazer essa continha matemática aqui. Tá bom, pessoal? E fechando aqui as nossas considerações finais do assunto de matrizes, para saber se de fato, né, é vantajoso ou não, tá aqui, olha, os 3 pilares para uso de fechamentos reduzidos, ou seja, o que te leva a você optar por um fechamento reduzido. Primeiro ponto, a redução dos custos, né? Ocorre uma redução natural. Esse nosso exemplo aqui mesmo, do fechamento aqui, tá? Aquela aposta maior com 8 dezenas, ela vai me gerar um custo de 126. Como eu tenho 99% de chance a favor da banca, é quase certo eu perder, é melhor eu perder 18, que é o valor de 4 apostinhas de 6, do que eu perder 126. Né? Continuar com quina garantida, se acertar as 6, e 14%, como a gente viu ali, de chance, né? Se as 6 dezenas estiverem dentre as 8, ao invés de ter 100% de chance de cena, eu transformei aquilo em 14% de chance, já que, qualquer que seja um dos casos, a minha chance é menor que 1% contra a banca, tá bom? Aumento de performance. Pô, Márcio, performance? Claro. Você, com os mesmos 126 que você faria uma aposta com 8 dezenas, tá? Você consegue fazer, olha, aqui, ó, ocorre quando podemos. Quando que ocorre o aumento de performance? Quando você pode apostar mais grupos de 8 dezenas. Então, com o mesmo custo de 126, eu consigo apostar até 7 grupos distintos de 8 dezenas cada um, aplicando o fechamento reduzido, tá? De 6, garante quina, se acertar 6. Ou seja, eu posso, se eu usar dezenas diferentes, eu posso fazer uma aposta com as 56 dezenas. Eu só deixo 4 de fora da Mega Sena. Eu pego 56 dezenas, divido, tá, em 7 grupos distintos de 8, jogo naquele fechamento 6-5-6, certo? E aí, olha só como que eu posso jogar com muito mais dezenas, a minha chance de quina, poxa, aumenta consideravelmente. Né? Consideravelmente, no mínimo 7 vezes, já que eu estou usando 7 grupos. Então, pelo mesmo valor, já que você tem aquele valor para, né, investir, digamos assim, por que não tentar garantir no mínimo a quina e contar mais com a sorte, já que a sorte, ela é o fator preponderante, seja garantindo cena, seja garantindo quina. Por que não, né? Você aumentar o seu rol de apostas, de dezenas, em troca de garantir a quina e continuar com a cena na sorte, na casa de 14%, nesse exemplo aqui, tá? Porque esse percentual ele vai variar de garantia de cena no fechamento reduzido, de acordo com o que você está, né? De acordo com a fórmula ali utilizada, tá ok? Bom, e a minimização, né? Minimização das perdas financeiras, que é justamente o caso aqui da redução de custos também, né? Olha, se eu vou jogar 8 dezenas e sei que a minha chance é muito pequena, menor que 1%,
é menor eu perder 18 do que perder 126, tá? É isso que está dizendo esse parágrafo aqui, olha. Ocorre quando não acertamos as dezenas necessárias para obtermos premiações. Infelizmente ocorre com muita frequência, pois sabemos que a banca não joga para perder. Se você botar na calculadorazinha de probabilidade, você vai constatar que a chance é menos de 1%, tá? Logo, perdemos todo o valor apostado. É isso que acontece principalmente na Mega Sena, tá? Loterias muito difíceis. Então, é melhor perder 18 do que perder 126. É assim que a gente tem que olhar, né? Então, fechamentos reduzidos, eles são ótimas alternativas para os apostadores, tá bom? Sorte é sorte, tá bom? Beleza? E aqui um grande resumo aqui para finalizar. A motivação para o uso de um fechamento reduzido ocorre quando temos consciência do quão difícil é acertar a premiação principal e optamos por gastar menos, porque em caso de não acertar todas as dezenas necessárias, perdemos menos. É esse o propósito, tá? Possibilitando-nos a persistir mais vezes na tentativa de tirar a sorte grande com o mesmo recurso financeiro. Ora, eu pego aqui 126, que me dá, né, a mesma força de jogar 7 vezes 8 dezenas. Eu posso pegar essas 8 dezenas e jogar elas por 7 semanas, 7 concursos seguidos, ok? Usando a receita de reduzido garantindo a quina com o mesmo dinheiro. Então, eu consigo, né, prolongar a minha participação nos sorteios fazendo essa opção por apostas com fechamentos reduzidos, ok? Tem um outro vídeo aqui no canal que eu explico um exemplo bem prático que não se aplica filtros em fechamentos reduzidos, mas isso é assunto para outro vídeo, ok? Ao optarmos por fazer o uso de um fechamento reduzido, temos ciência de que estamos abrindo mão da garantia de chegarmos na premiação principal. Veja bem, abrir mão da garantia de chegar, né, na premiação principal, embora saibamos que ela pode ocorrer sim, como eu mostrei aqui para vocês, né? Tá aqui o fechamento, ó. Eu tenho um pedacinho de 4 de um total de 28. Então, se o sorteio cair, né, as dezenas sorteadas caírem nesse pedacinho aqui, eu tenho bingo lá, ok, pessoal? Então, olha só, embora saibamos que ela pode ocorrer sim, com maiores chances do que se apostássemos com apostas simples, sem fechamentos. Ou seja, se você pega aqui 28 apostas aleatórias, suas chances não são as mesmas de alguém que joga 28 apostas fechadinhas. Tem muita gente que vai no matemático. Não, é sim, é 28 do todo. Mas espera aí. Aqui você está cercando 8 dezenas. Se o universo sorteado estiver dentre essas 8, quem jogou desta forma tem mais chance de acertar do que quem jogou com todas as 60 dezenas distribuídas em 28 apostas quaisquer, ok? Então, por isso que é vantagem, sim, fazer uso de fechamento, tá ok, pessoal? Então, olha, a garantia ficará nas premiações secundárias, né? Que na maioria das vezes são bem compensadoras. Pô, você acertar uma quinazinha da Mega Sena, dá para fazer alguns churrascos, não dá, pessoal? Então, concluímos aqui, né? Vamos ver aqui, olha, que o uso de fechamentos reduzidos são, né, uma ótima garantia aqui. Então, tá aqui, ó, os usos, redução de custo, aumento de performance e minimização de perdas financeiras. Tá bom, pessoal? E aí, gostaram do conteúdo bacana, bem esclarecedor? Começamos sobre o que são matrizes, fechamentos e mostrando aqui, né, a grande vantagem de estar fazendo uso desta opção aqui para gerar suas apostas, beleza? Então, muito obrigado. Se não é inscrito aqui no canal, se inscrevam e ative o sininho de notificações, senão você perde conteúdos bacanas como esse aqui, beleza, pessoal? Deixa o like aí, tá bom? Não te custa nada e ajuda a gente a beça. Até o próximo vídeo, pessoal.